Dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente está numa geração gourmet de seletividades, né? Então, o que eu gosto em Jesus, o que eu não gosto, o Deus é amor virou uma norma. É só essa frase, né? Não, aí dói demais e linkou com o politicamente correto. C.S. Lewis, escritor de Crônicas de Nárnia, ele era um cristão, teólogo em termos acadêmicos, filosóficos. Não era um pentecostal, sabe? Um cristão que vive nos dons e por aí vai. Mas ele profetizou. Ele não tinha noção que ao escrever o que ele escreveu, ele estava profetizando. Então, olha o que ele disse ali, século passado, sei lá, 1950, 1960, não sei precisamente. No momento em que o amor se tornar um Deus, ele se tornará um demônio. Deus é amor, mas o amor não é Deus. É o que está acontecendo nos nossos dias. Jesus é amor, Jesus me aceita como eu sou. Então, eu acho que antes de escolher a igreja ideal, você tem que fazer a conta. Jesus falou, ninguém entra no meu reino sem calcular. É como um homem que vai construir e se ele não calcular, ele vai ser envergonhado na metade da construção. Então esse coração humano corrupto por causa do pecado estrutural de Adão e Eva, que é um Deus esvaziado, que é um Deus não ofensivo. Como que Deus não é ofensivo, sendo que ele é todo santo e a gente não? Então, assim, se ele se aproximar de nós, quanto mais ele se aproxima, mais nós temos consciência da nossa miséria, portanto, da nossa dependência, do nosso desespero. Com o Pedro, para quem eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, hoje tem igreja, Karina, a gosto do freguês. Mas parte significativa das nossas igrejas está pregando um Jesus esvaziado, para agradar o cliente. Por exemplo... Aquele que só conforta, né? Que aceita, que acaricia, e eu te recebo, fica aqui e não ensina nada. E a santificação. Eu vou me posicionar durante essa semana, uma situação que minha esposa me mostrou. A esposa de um pastor de grande renome se posicionou sobre as meninas com barriga de fora, tal, inadequada. Ela fez isso no Stories. Aí eu falo, ok, concordo com ela. Porém, a pregação do próprio marido dela coloca a doutrina na porta da saída. Quando a doutrina tem que estar na porta da entrada. Então, é a entrada no reino de Deus e na igreja que a gente tem que ver claramente quais são os valores. Então, não é quando eu estou saindo da igreja que a mulher tem que descobrir que ela tem que se vestir com decência, é quando ela entra. Ei, querida, não é a praia aqui. E não é o shopping. Aqui é a casa do Senhor. Então, assim, temos dois problemas. O politicamente correto empurrou o povo para esse mimimi. A gente não pode chamar mais as coisas pelo nome e ser claro. Então, para você encontrar uma igreja adequada, você já tem que estar decidido ser o crente adequado. Eu vou ouvir o ensino doutrinário dessa igreja. Eu vou me submeter a essa liderança. O pastor está ali para me ver santificar, crescer e evoluir. Então, assim, ele prega a Bíblia toda. Ele crê que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus para a santificação do povo de Deus. Ele é sério. A família dele é santificada. Ele encara o chamado dele com responsabilidade. Então, são inúmeros fatores. Vou linkar isso aqui para concluir o raciocínio. Em Goiânia, um dos maiores casos que o nosso projeto de abuso sexual enfrentou foi em Goiânia. Um grande nome do gospel, cara músico e tal, mexeu assim, foram 3 pastores. Um mexeu com menor de idade, o outro mexeu com a moça pelo WhatsApp, que foi pedir aconselhamento sobre depressão. Ele começou a discipular ela pelo WhatsApp e terminou assediando ela. E o pastor, presidente da igreja, o pastor sênior, mexeu com 3 garotas. 2 casos caíram pela falta de tipo penal. Se ele não fosse pastor, daria assédio sexual. Mas a doutrina jurídica diz que o assédio sexual se configura numa relação de hierarquia laboral. Se o pastor não é o empregador, aí não deu muita coisa. Mas hoje esse pastor caiu em um caso. Ele responde por importunação sexual. Aí ele pediu segredo de justiça
para não afetar o nome dele publicamente. Então, ninguém pode acessar o processo. Tá. Mas eu pressiono, né? Eu pressiono publicamente, gero teologia, peço aos homens, principalmente, para fazer essa análise do tipo assim, ó, conversa com esse pastor, olha no olho dele, você está entregando sua família para essa igreja. Claro. Além da sua família ser um presente para essa igreja é um presente para sua família. Olha que interessante. Veio a mim esse caso. Uma esposa se empolgou, porque essa igreja é uma igreja jovem, LED, fumaça, uma igreja que os jovens amam, porque esse pastor é bem jovial. Aí tá lá, a esposa levou as filhas, 2 filhas, aí o marido tá lá, querendo entender qual a doutrina, como que é. Aí daqui a pouco o marido puxa o celular, aí vê a matéria do crime sexual do pastor. Aí cutuca a esposa e diz bem assim, você tem certeza que é nessa igreja aqui que você quer discipular suas filhas? Aí pegou as filhas, levantou e foi embora. Se você quiser ficar no culto, porque você gostou dessas luzes e fumaça, tudo bem. Mas não é aqui que eu crio minhas filhas. Então, eu concluo dizendo, Karina, é necessário posicionamentos claros, meus, teus, nosso como povo de Deus. O que é um verdadeiro cristão? O que é uma verdadeira igreja? Então, assim como essas falsificações do evangelho vieram à tona, a verdade tem que vir.